Olá, mais um episódio do nosso OCCast, o podcast Portal Correio. E hoje nós vamos falar a respeito dessa decisão de se ampliar o período de fechamento, ao menos para a visitação pública, do Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul. Claro que é uma medida que aparenta ser antipática, né? O objetivo da existência de um zoológico não é ficar fechado, mas que se justifica pelas medidas sanitárias em função da gripe aviária, que tem registro no estado. Pois em função dessas medidas sanitárias, e também uma conduta que já vem de outros zoológicos, tá, pelo estado, não é uma invenção do zoológico de Cachoeira do Sul. Ele vai ficar fechado para visitação pública até o dia 18 de junho. A previsão é que no dia 19, no dia seguinte, seja então reaberto o local. O trabalho interno zoológico vai permanecer sem interrupção. Lembrando que o primeiro período, a primeira projeção que se tinha era um período equivalente a 2 períodos de incubação de 14 dias da gripe aviária. Esse período está definido no Plano Nacional de Contingência do Ministério da Cultura e Pecuária. Claro que o objetivo é a prevenção para proteger a saúde pública diante da notificação de casos de gripe aviária no estado. Lembrando que até agora a gente não tem nenhum tipo de registro de uma ocorrência da doença no município de Cachoeira do Sul. E até por isso que talvez os mais críticos acabem falando bastante, né? Puxa, não tem nada aqui, que para que esse rigor todo? Como é que fecha o zoológico? É a gente que paga, né? É prevenção. E talvez a gente só não esteja acostumado com atos preventivos. A gente acabou se acostumando e colocando isso na nossa cultura da remediação, de se remediar. Ou seja, pegou fogo, chama o bombeiro. Tem que apagar o fogo de algum jeito. E não prevenção para que não pegue fogo. É isso que está sendo feito agora. Né? Então são situações preventivas e precisam ser apoiadas porque diz respeito à saúde pública. É uma medida antipática? Claro que é. Mas se fosse para se tomar só medidas simpáticas, visando agradar ao público, como a gente tem vários exemplos disso, país afora, uma situação dessa era muito mais simples, né? Para um gestor, uma gestora, toma atitude simpática e depois diz que foi pego desprevenido, quando não é verdade. Então, o gestor está onde está, foi alçado para assumir o papel que assumiu, para tomar atitudes necessárias. Por vezes, ela vai ser antipática e precisa que seja. Porque se assim não for, vai dar problema mais para frente. Então é por isso que ações assim são adotadas. São as ações que precisam ser tomadas. Né? Crianças é que é muito bom, né? Criança rabisca a parede, suja a roupa, e tá tudo bem porque é criança, vamos entender. Adulto não tem esse direito. Adulto, gente madura, tem que tomar as atitudes que têm que ser tomadas. Às vezes vão ser duras, às vezes vão ser antipáticas, mas precisam ser tomadas. E vejam, é uma atitude, uma medida tão simplória, né? Se fechar por um determinado tempo, mais ampliado agora, o zoológico, para visitação geral. Só isso. Né? Não tem nada mais que isso, nada mais de se atingir a honra de alguém, nada disso. É por precaução, por prevenção, se deixar o zoológico mais tempo fechado. É claro que vão ter aqueles críticos que sempre tem, que as pessoas que vão reclamar sempre, mas elas vão reclamar de qualquer jeito. Então é melhor que reclamem pelo motivo certo. Nesse caso, a prevenção. E quem sabe um dia as próximas gerações não vão ter na sua cultura a prevenção no lugar da remediação, que a nossa cultura acaba tanto idolatrando, né? Parece que a remediação que é o certo. E não é, inclusive é mais caro. Esse foi o nosso episódio de hoje do nosso OCCast, o podcast Portal Correio, agradecendo a sua companhia até aqui.
pedindo a sua opinião sobre essa pauta, qualquer outro assunto que você queira nos encaminhar. E claro, aquele convite sempre, que você seja conosco no nosso próximo episódio. Você é muito, muito obrigado. E até lá.